João de Deus Quirino Filho, coordenador de interiorização do Conselho Federal da OAB, é o nosso entrevistado de hoje. João de Deus, hoje é um dia muito importante. Nós temos aí a sanção do projeto de lei apresentado pelo deputado Júnior Araújo e no Diário Oficial do Estado de hoje, a publicação do projeto sancionado pelo governador João Azevedo, que denomina o entorno do estádio Perpétuo Corrêa Lima de Doutor João de Deus Quirino. Como filho do homenageado, como você recebeu a sanção dessa homenagem tão justa? Boa tarde. Boa tarde, meus cumprimentos às pessoas que nos assistem, que nos escutam também através de todas as plataformas de transmissão desse programa. Como filho, como quem conduz e mantém o nome do meu pai, também exercendo as mesmas profissões que ele exerceu aqui na vida, como advogado e professor. E em nome de toda a nossa família, nós ficamos muito felizes com essa homenagem através de uma lei estadual iniciada lá pela propositura do amigo e deputado estadual Júnior Araújo, subscrito por outros deputados também da Assembleia Legislativa e que foi sancionada por lei estadual através do governador João Azevedo, publicado no Diário Oficial nesta data, e nós ficamos, portanto, muito felizes com essa homenagem. Já tem 10 anos que meu pai faleceu, ele faleceu em 2013, e eu dizia sozinho nos meus pensamentos, nos dias de saudade, naqueles momentos que nós sempre pensamos nele. Aqui na entrada do meu trabalho tem sempre uma foto minha ao lado dele, abraçado, para que eu possa cada dia reverenciar e lembrar de toda a importância dele para a nossa vida. E eu dizia sozinho, será se Cajazeiras, será que pelo fez pela cidade, por ter escolhido a cidade, embora não fosse daqui, mas por ter escolhido Cajazeiras para morar, trabalhar, criar os filhos, né? Enfim, constituir a sua família, ele não receberia uma homenagem por tudo que ele fez, seja pela área jurídica, seja pela área cultural, religiosa dessa cidade e também pelo esporte, por ser um apaixonado. E no tempo certo, né, como diz Eclesiastes, que para tudo há um tempo debaixo do céu, nós recebemos hoje, portanto, a contemplação, a efetivação dessa homenagem que vai nominar o entorno do estádio Perpétuo Corrêa Lima, o Perpetão, com o nome João de Deus Quirino. E é, portanto, para todos nós, assim, um momento de muita emoção, de muita felicidade e de muito agradecimento a todos que contribuíram para isso, e já imaginando o dia que nós vamos perpetuar o seu nome ao lado do estádio Perpetão, nós já estamos providenciando, eu lhe digo isso em primeira mão, um busto que será oferecido pela nossa família, logicamente se tiver a permissão do Estado da Paraíba, para que a gente possa colocar, e vou pedir ainda permissão para que no busto, ao invés de doutor, nós possamos colocar torcedor João de Deus Quirino, porque ele há muito tempo, né, vinha trabalhando, vinha lutando pelo Atlético, desde quando o Atlético sequer tinha vaga na primeira divisão, fazia de forma emprestada com o nome de Nacional de Cabedelo, e aí começou na década de 80 e caminhando para que o Atlético viesse à primeira divisão, para depois ser campeão paraibano, campeão de turno, e ele que foi vice-presidente, e muito mais que isso, ele foi um faz-tudo, porque todo o tempo ajudou o time, todo o tempo esteve ao lado do Atlético e viveu ali no Perpetão grandes emoções, inclusive eu tive a alegria de ir com ele viver essas emoções por muito tempo. Agora tem o seu nome eternizado naquela praça e certamente os torcedores e torcedoras, os atletas, a imprensa, quando ali chegar, vai fazer uma menção justa, no meu entender, e aí me permita a modéstia, talvez por ser filho, e quando o coração está cheio a gente fala de forma mais exagerada, mas acho que Cajazeiras, acho que a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, presta, portanto, uma grande homenagem ao meu pai por ter sido esse torcedor fanático, abnegado e, assim, muito, muito apaixonado pelo Atlético. Doutor João de Deus Quirino Filho, nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de abordar também um outro assunto que está em evidência no âmbito jurídico, que é justamente o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já iniciou os julgamentos
dos réus acusados de estarem envolvidos diretamente nos ataques golpistas do 8 de janeiro. E, diante das condenações impostas pela Corte Suprema do nosso país, estamos vendo hoje uma balança que tenta equiparar. E a minha pergunta a João de Deus é nesse sentido. Algumas pessoas dizem que a pena imposta aos condenados é algo exagerado. Outros especialistas afirmam que está de acordo com o crime que cometeram. E eu pergunto ao doutor João de Deus Quirino Filho, na sua opinião, as penas impostas aos golpistas, elas são exageradas ou estão equiparadas aos crimes que eles cometeram? Bom, primeiro, eu vou falar aqui, e sendo muito sincero, eu não conheço os autos dos processos, né, do que consta efetivamente de acusação e de provas e de elementos contra cada uma das pessoas que participaram daquele ato de barbárie, de destruição, de ataque à nossa democracia no dia 8 de janeiro. Depois eu preciso dizer que pelo menos mais de um delito, cada uma das pessoas ali estão sendo processadas. Tem deles que também chegam ao número de 5 delitos que foram, portanto, denunciados e foi feita uma incidência penal disso a partir da denúncia. Logicamente, a defesa reage e os ministros julgam esses crimes. Eu não conheço, como disse, os autos, mas o que eu preciso dizer que essa crítica certamente é fruto de uma polarização e de uma politização que ainda existe ou subsiste no Brasil, né, após as eleições passadas, e tem alguém que acha que a pena está normal e outro que está exagerada nesta quantificação. Eu também preciso dizer que não há nada muito objetivo, a não ser a quantificação de cada crime, o mínimo e o máximo e o regime para cada um dos delitos, e há também critérios que são interpretados pelo julgador, como a periculosidade do agente, os seus antecedentes criminais, eventualmente se ele veio a praticar ou se reparou algum dos danos que praticou, qual é a sua conduta social, são parâmetros que estão lá no artigo 59 do Código Penal e que são interpretados e são usados pelo magistrado para que ele possa, em cada um dos delitos, fazer a quantificação e a soma ao final, e quando é mais de um delito, 2, 3, 4 ou 5, essas penas são somadas e, eventualmente, para um ou para outro vai chegar uma pena mais exagerada. Se faz uma comparação nacional sobre a pena de alguém que matou no homicídio e alguém que esteve lá no dia 8 de janeiro. É difícil a gente fazer a comparação sem ver, sem conhecer os autos de cada um desses processos, mas, efeito, a crítica é sempre muito própria de quem julga, porque o julgamento não é fácil, ele está ali contrariando interesses e não há empate. Há alguém que ganha, há alguém que perde, e quem perde vai sempre criticar. Assim, o comentário é nesse sentido, de forma mais genérica, porque, como eu disse, não conheço os autos do processo. Agora, o que eu tenho conhecimento é que ainda tem 200 pessoas a serem julgadas diretamente no plenário, por ter uma ação mais grave, mais pontual naquela data de 8 de janeiro, e outros vão ser oferecidos para eles a possibilidade de um acordo de não persecução penal, para que, fazendo um acordo, confessando o crime e cumprindo algumas determinações, inclusive uma delas, que já tomei conhecimento, que é um curso sobre democracia, o cidadão possa não ser efetivamente condenado a uma sentença penal que vai lhe tirar, portanto, direitos, que vai lhe tirar a primariedade e outros efeitos que são próprios de uma sentença condenatória. Deus Quirino Filho, o Supremo Tribunal Federal tem pautado temas polêmicos que há muito tempo estavam engavetados. Um outro projeto e tema bastante polêmico que tem gerado uma grande discussão no país é a descriminalização do aborto até 3 meses de gestação. A ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que neste ano ela se aposentará, ou seja, deixará o STF, já anunciou
que o tema voltará à discussão no plenário virtual da Corte, quando os ministros eles não apresentam publicamente as justificativas para a sua posição ou o seu voto pela descriminalização ou pela criminalização do aborto. Diante de um tema como esse, relacionado ao aborto, que vai de encontro não somente à área jurídica, mas também à relação de valores e também moral de uma sociedade, de um país como um todo. Na opinião de João de Deus Quirino Filho, esse tema da descriminalização do aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses de gestação, é um tema que deve ser tratado realmente, decidido no STF, não deveria ser discutido no Congresso Nacional, João de Deus, porque o Congresso Nacional literalmente se reverbera o que os representantes do povo brasileiro realmente acreditam e defendem? Bom, primeiro a ministra Rosa Weber está deixando o STF em muito breve. Ela foi, inclusive, homenageada na última segunda-feira na sede da OAB Nacional, recebeu lá medalha do Conselho Federal e pautou como um dos últimos processos, que ela quem determina a pauta dos processos para o plenário, é o presidente, ela usou da sua prerrogativa esse assunto sobre a descriminalização do aborto. É um tema polêmico, envolve, além de questões jurídicas, questões religiosas, questões sociais, humanas, e assim não vai se chegar nunca a um ponto de consenso, né? Porque críticas terão sempre. Agora, independentemente da atuação legislativa do Congresso, precisa ficar claro para as pessoas que nos assistem, nos escutam, de que se o Supremo está julgando, é porque ele foi provocado. Não há justiça sem o cumprimento deste princípio de que é preciso fazer uma provocação formal a um órgão julgador, porque de ofício ele não estaria enfrentando a matéria. Eu, particularmente, tenho uma ideia e tenho uma posição jurídica, mas também humana, social e religiosa, de ser contra que altere qualquer forma que está pontuado na nossa legislação, independentemente deste parâmetro de meses, né? Acredito que a questão da concepção, e nós consideramos a partir do Código Civil a personalidade humana desde a concepção, ou seja, já se tem vida ali, mesmo que se trate apenas de um nascituro, e eu sou contra que faça qualquer beneplácito, qualquer benefício para permitir a situação de aborto, logicamente com as exceções que vêm da própria lei para situações que se permite fazer esse aborto quando é um aborto legalizado. Então, é um tema muito polêmico, nós esperamos, portanto, que os senhores julgadores, sem muito protagonismo, infelizmente o judiciário tem tomado um protagonismo que recebe também em algum momento críticas, né? Na semana passada nós vimos isso. Um julgamento que imaginava que o jogador, depois daquela sustentação oral, é meio que equivocado do advogado, quando disse algumas coisas que não deveriam ser ditas. Ele não foi técnico e foi muito mais político, mas o julgador, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, veio chamá-lo de patético, enfim, críticas daqui, críticas de lá, e esse protagonismo não é bom. O que se espera do judiciário é um judiciário dentro de uma liturgia, de uma tradição, dentro daquilo que é muito já usual, que nós somos acostumados a ver e que nós esperamos dos senhores ministros, equilíbrio, senso, razoabilidade para que nesse tema tão polêmico possa trazer a decisão mais justa e mais adequada ao caso.